A jornada é das mais longas do mundo, mas a produtividade, baixa. O mercado de trabalho brasileiro parece cheio de paradoxos, e é justamente para tentar entendê-los, né, por que essas decisões são tomadas hoje, né, como esses assuntos, escala 6 por 1, inteligência artificial, a gente tem que saber como é que isso vai impactar no nosso futuro. Justamente para navegar por esse mar de sargassos das contradições, a gente convidou hoje o Daniel Duque para falar com a gente aqui. Ele é doutor em economia pela Norwegian School of Economics, a escola norueguesa de economia, e é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, sempre ela, do IBRE, e é especialista exatamente em mercado de trabalho. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Christian, tudo bem? Vamos bater esse papo aí. Simbora. Então vamos lá, vamos embora. Daniel, o Brasil está batendo recorde de emprego. O que está acontecendo nesse país? Tem muita coisa acontecendo. Primeiro, a gente está numa situação econômica positiva, né, em relação do pós-pandemia, né, a gente começou a crescer ali entre 2% e 3% ao ano, o que na verdade são taxas que a gente não crescia desde 2011, 12, 13, né? Então, essas taxas de crescimento maior certamente ajudaram a aumentar o nível de emprego, mas a gente também tem algumas novidades, né, tecnológicas, institucionais e demográficas que também ajudam a explicar uma situação de emprego melhor, né? Primeiro, a gente tem a questão dos aplicativos. Isso é uma coisa que eu comecei a estudar recentemente, né? E dá para ver claramente que pessoas que estão mais dispostas ao trabalho com aplicativos, elas aumentaram em termos de 3 pontos percentuais o nível de ocupação delas em relação àquelas outras que não são menos dispostas, né? E além disso, a gente teve uma reforma trabalhista ali em 2017 que certamente contribuiu para um menor número de litígios trabalhistas, etc. E isso tem alguns estudos mostrando que isso aumentou o número de contratações, né, principalmente no setor formal, né? A gente está numa situação hoje em dia de aumento da formalidade, o que é uma coisa bem interessante. E aí tem um processo demográfico, né? A gente está hoje envelhecendo e isso é ruim em vários aspectos no sentido de inovação, previdência, etc. Mas, em geral, pessoas mais idosas elas têm mais experiência de trabalho, tem mais qualidade e com isso acaba que isso ajuda, por uma questão de composição etária, a ter uma redução do desemprego. E tem papel educacional também, né? A gente está um nível educacional hoje muito maior do que há 10, 20 anos atrás, e isso tende também a ajudar a reduzir a taxa de desemprego. Então tudo isso junto, né, fez com que a gente deslocasse a taxa de desemprego natural, que a gente chama, né, uma taxa de desemprego que não gera inflação, ali de torno de 7% no pré-pandemia, para hoje algo mais próximo ali de 6%, até talvez 5,5%, que é basicamente o que a gente está hoje tendo, sem nenhuma pressão inflacionária significativa. É engraçado que a gente sempre tem, pelo menos eu sempre tive a impressão, e eu acho que também nas últimas décadas todo mundo teve essa impressão, e isso está sendo desfeito, de que o pleno emprego, o aparente pleno emprego, né, porque nunca é pleno, o desaparecimento do exército de reserva, que se falava antigamente, era um indicador de que a economia ia muito bem. Mas aparentemente não existe nenhuma sensação de que a economia esteja indo bem. Isso é um problema na economia, ou isso na verdade é uma percepção que não tem nada a ver com a economia, na verdade? É um problema político, é um problema ideológico? Pelo emprego em geral, né, ele costuma significar que a economia está aquecida, que a gente está usando todos os nossos recursos em termos, pelo menos, de produção, né? Capacidade produtiva. Tudo que a gente pode usar de capacidade produtiva está usando porque a economia está em pleno emprego, a atividade está aquecida, etc. Em geral, isso gera, por exemplo, alguma pressão inflacionária. Como eu falei, né, existem alguns aspectos hoje que levaram a taxa de desemprego no Brasil a cair sem gerar grandes pressões inflacionárias. Isso é positivo, certo? Isso é um sinal de que a economia está mais saudável do que muitos acreditam. Isso bem da verdade, a gente não está numa situação de calamidade econômica ou coisa assim. Há um problema, como você falou, ideológico nisso, né? Eu acredito que o governo Biden também passou por isso um pouco. Mas em geral, não existe uma taxa de desemprego, digamos, de
de bem-estar, em que a parte, quando a gente chega aqui, é porque todo mundo está feliz, todo mundo está bem, não sei o quê. Até porque, por exemplo, existem, entre os países, né, existem diferentes taxas de desemprego históricas, né? Você pega os Estados Unidos, né, a taxa de desemprego ali fica ali em torno de 3%, né, muito abaixo do Brasil. Você pega a Espanha, está ali em torno de 10%, muito acima do Brasil. Hoje em dia está um pouco melhor. Mas, enfim, economias diferentes têm taxas de desemprego estruturais um pouco diferentes. Então não existe um nível para assim, a gente chegar aqui, todo mundo está feliz, todo mundo está muito feliz. E claro, isso também depende de vários outros fatores. E como eu falei também, parte disso é simplesmente pela mudança da composição etária e de escolaridade da população. Então, isso é uma taxa de desemprego, digamos, que você não vai sentir, não vai ficar mais feliz por causa disso, né? Não é, você pensa assim, eu estou empregado, mas não é porque a economia está bem. Não, é porque eu tenho mais experiência, é porque eu estou mais escolarizado, não sei o quê. Então, existe uma diferença, uma miopia de atribuições do que é o meu mérito individual e o que é mérito enfim, da gestão da economia do país. Isso é um problema clássico, assim, as pessoas têm dificuldade de atribuir o que é o papel delas, o que é o papel porque a situação está muito boa, né? Então, parte dessa história toda é um pouco disso, as pessoas não entenderem dizer, não conseguirem dizer, não conseguirem realmente dividir isso aqui é mérito dos governos, isso aqui, blá, blá. Não, isso aqui é porque eu trabalhei muito, isso aqui. Então, tem essa coisa. Entendi. Parte da sua pesquisa mostra que o Bolsa Família ampliado afasta os jovens do mercado formal. Isso no contexto em que você já tem, entre aspas, o pleno emprego. Como é que funciona isso? Na verdade isso ajuda a explicar também porque a taxa de desemprego está um pouco mais baixa do que antigamente, né? Se você tem menos pessoas procurando emprego, isso tende a gerar uma taxa de desemprego menor. Por quê? Porque a taxa de desemprego ela é o número de pessoas desocupadas procurando ativamente um trabalho sobre todo mundo que está ocupado ou procurando emprego, né? O que a gente chama de força de trabalho. Se a força de trabalho diminui, porque tem menos pessoas procurando emprego, você tende a ter um desemprego menor. Então, a expansão do Bolsa Família, ela ocorreu ali em 22 e 23, pós-auxílio emergencial, né? Ali na pandemia, a gente teve um auxílio emergencial de R$600, que era muito maior do que o Bolsa Família até então. Para quem não lembra, o Bolsa Família, né, uma família, em média, recebia R$190 por mês, ali até meados de 2020. Chegou o auxílio emergencial, R$600 para todo mundo. Aí veio 2021, aí ficou no meio a meio, algumas famílias ganhavam um pouco mais, algumas famílias ganhavam menos. Aí o governo anterior, ele falou, não, vamos agora mudar o Bolsa Família, criar o Auxílio Brasil, e ele vai ter um valor maior e um valor único, que foi uma cagada. A gente tinha um programa barato, eficiente, que eliminava a pobreza sem nenhum problema no orçamento público, etc. Aí a gente criou um programa muito maior, muito mais caro, botou muita gente que não devia estar recebendo aquele benefício, o auxílio, tirou gente da força de trabalho, como eu estava falando, porque era um benefício muito maior do que antigamente. E hoje em dia, né, o Bolsa Família ele tem um peso no orçamento muito maior, enfim, isso gera outros problemas, etc. Mas, enfim, o ponto essa expansão, né, o programa ali em 2021, ele passou de R$190 para R$400, o benefício básico, e aí, alguns meses depois, passou para R$600, né, no benefício básico. Aí, ali em 22, ficou em R$600 a maior parte do tempo. Aí o governo atual, ele obviamente não ia mexer nisso em termos de tirar o benefício, mas ele criou um benefício adicional para crianças, né? Mas além disso, o governo atual, ele também mexeu na linha de elegibilidade, aumentou um pouquinho, nada demais, coisa de inflação. Mas aí o que eu pego eu comparo aquelas pessoas que, por pouco, começaram a ficar elegíveis em 23 em relação a 22, e comparo com aquelas que, por pouco, não ficaram elegíveis, né? Estão ali, por pouco, por fora da linha de elegibilidade. E aí o que eu vejo é que, justamente, essas pessoas começaram a ficar elegíveis para o Bolsa Família, houve uma redução do que a gente chama, né, de oferta de trabalho, ou seja, as pessoas começaram a procurar menos trabalho, especialmente trabalho formal. Isso foi o impacto maior. O que é esperado, porque justamente o trabalho formal é aquele que o governo pode verificar e aí falar, não, você está recebendo mais do que a linha de elegibilidade, você vai sair do Bolsa Família.
Então isso ajuda um pouco a explicar por que a taxa de desemprego diminuiu. Porque você tem menos pessoas que estariam procurando emprego, porque elas simplesmente... Emprego formal. Emprego formal, exatamente. Porque simplesmente estão numa situação ali um pouco mais confortável. A boa notícia disso é que se você olha os dados também, entre os jovens que saíram dessa força de trabalho, muitos deles começaram a aumentar a taxa de matrícula, ou seja, estavam mais na escola, especialmente no ensino médio, né? Então, na verdade, a Bolsa Família, ele teve um papel, sim, nesse sentido negativo de redução da força de trabalho, mas talvez no futuro isso vá melhorar a economia porque as pessoas conseguiram, ficaram mais na escola devido a essa expansão do Bolsa Família. Ou seja, a tendência é assim, ou eles vão aproveitar, digamos assim, o fato de não estarem tendo emprego formal para melhorar a escolaridade, isso vai impactar positivamente no futuro, numa maior remuneração, ou eles estão, sei lá, estão no emprego informal para não serem pegos do cadastro do Bolsa Família. Exatamente, esse é um dos problemas, né? E o interessante é que antigamente isso não existia, né? Já houve alguns estudos do Bolsa Família anteriores, do desenho antigo, em que avaliavam se tinha esses efeitos negativos sobre força de trabalho, etc. E não encontraram efeitos negativos. Mas por quê? Porque o Bolsa Família antigamente ele tinha um valor muito menor, era 3 vezes menos, né, ou até menos que isso. E ele era focalizado. O que isso quer dizer? As famílias que tinham mais necessidade do Bolsa Família, que tinham mais concentração de pobreza, que aquelas que nem conseguiam achar um emprego. Né? Não era uma situação de que você procura ou não. Eles não tinha emprego ali para que permitisse que eles encontrassem e se empregassem. Aquelas famílias recebiam mais. E as famílias que menos necessitavam, aquelas que estavam só marginalmente ali necessitando de Bolsa Família, que é óbvio que também merece, etc., nesse sentido, recebiam um valor menor. Então, isso não chegava a ter um efeito de redução ali da disposição ao trabalho, especialmente formal. Uhum. Outro tema que tem dado, digamos aqui, falar, discussão, fala-se mais do que se faz, ela fala, né, a tal do fim da escala 6x1, uma substituição por outra escala semanal de 5x2. Você foi um dos primeiros a calcular o impacto dessa redução, né, que atingiria negativamente, no primeiro momento, alguma coisa como 7,5% do PIB, né? O Brasil consegue reduzir reduzir a jornada sem perder produtividade? Porque a gente recebe muitos economistas aqui e entre quatro falam do problema da produtividade do trabalho no Brasil, que é muito baixa. Ela não só é baixa, mas... Inclusive o Edmar. Baixa. Infame, não? Parece não esperado. Nem eu. Mas, de fato, a produtividade do Brasil não só é baixa, mas ela cresce muito pouco há muito tempo. Eu acho que esse é o meu problema, porque a gente é um país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, enfim, não importa, mas o ponto é que a gente tem um hiato grande de produtividade em relação aos países desenvolvidos, mas o pior problema é que esse hiato não está diminuindo. Na verdade, se a gente olha a produtividade do Brasil em relação a países desenvolvidos, desenvolvimento, etc., a gente está caindo posições, a gente está se afastando do topo. Eu acho que esse é o maior problema em relação ao país nos últimos 30 anos, assim, é um problema crônico do Brasil. Agora, sim, em relação à escala 6x1, isso é uma questão normativa, certo? As pessoas deveriam, se a sociedade prefere trabalhar menos, eu acho que é totalmente legítimo que ela então trabalhe menos, que ela crie regulações para que haja menos trabalho. O que não dá para dizer é que não vai ter um impacto econômico. Seria assim, se a gente reduzisse o país a uma pessoa só, um trabalhador só, seria mesmo que dizer o seguinte: olha, você pode trabalhar 8 horas, ou sei lá, mais 8 horas, ou você pode trabalhar 7 horas com um salário 5% menor. Você topa? Então, assim, topar ou não topar é uma opção legítima da sociedade. O que eu acho que não dá para dizer é que isso não vai ter nenhum efeito econômico, não vai ter nenhum impacto econômico. O meu primeiro estudo que eu fiz, ele estava tentando calcular o impacto imediato, ali nos meses seguintes a uma aprovação do fim da escala 6x1, o quanto vai ser o impacto na atividade, etc. E aí eu peguei uma composição setorial ali do país, etc. Mas aí, e esse 7,5% que você estava falando, ele vem
do projeto de lei que foi colocado ali na Câmara em 2024 ainda, da Erika Hilton, que não propunha só o fim da escala 6x1, ele propunha também a redução da escala para 36 horas semanais. Então era uma... E além do fim da escala 6x1, era uma redução muito grande da jornada obrigatória. É aquele tipo de projeto que você pede 100 para conseguir 10, né? Porque você... Pode ser. E mostrar para os eleitores. Exatamente. Não, e pode ser, você propõe menos 10 para conseguir talvez menos 2. Perfeito, totalmente legítimo. Então, era nesse contexto que você previa uma queda de 7,5% do PIB. Uma queda um pouco menor, para 40 horas, por exemplo, o impacto seria ali em torno de, que eu tinha colocado ali em torno de 2,5%, coisa assim. E tem alguns estudos mostrando que, apesar de trabalhar menos horas, os trabalhadores eles aumentam a produtividade por hora trabalhada. Ou seja, mesmo você trabalhando menos extensivamente, assim, menos horas trabalhando, a sua hora fica mais produtiva. Não 100% mais produtiva, no sentido de compensar ali o fim da jornada, ou a redução da jornada, mas em parte. Então, no final das contas, a redução da atividade econômica total ficaria em torno, na verdade, de 1% no médio prazo. 1% a menos. O que significa? Se a gente for crescer 2% ano que vem, a gente, ao invés disso, cresce 1%. De novo, opção totalmente legítima se a gente quer fazer isso. Há benefícios sociais de trabalhar menos, não vejo nenhum problema nisso. Família, não sei o quê... cuidar dos filhos, estudar mais, como eu tinha falado. Tudo isso acontece se você trabalhar menos. Então, acho perfeitamente legítimo, mas sim, com algum impacto econômico. Você vai crescer um pouco menos, vai aumentar um pouquinho mais o hiato em relação ao resto do mundo, de novo. Pois é, a gente volta à pergunta aqui de cada quatro economistas. Por que a produtividade brasileira nos últimos 30 anos... Os últimos 30 anos foi um desses ciclos de globalização enorme, de expansão da economia mundial, etc. E tal. E por que a nossa produtividade não cresceu nada? Ou recuou na sua... Não necessariamente recuou, a gente perde a posição. Assim, Ou seja, todo mundo aumentou a produtividade, quer dizer, todo mundo. Quase todo mundo. Argentina não, por exemplo. ou Venezuela. Bom, todo mundo, então... Sim. Por que a gente não... Então, você está falando que então, na América Latina houve uma tendência, sei lá, no Chile, não sei, mas... Chile melhorou mais. Pois é, o que acontece? O que aconteceu? Vamos lá. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Vamos falar. Se eu soubesse isso, eu estaria sei lá, Ministério da Fazenda, ou não, eu estaria com consultoria, não sei o quê. Não, mas assim, existem, na verdade, diagnósticos. E todos eles estão certos de alguma forma. Primeiro a gente tem uma integração comercial muito baixa. Você estava falando da globalização. Os países que mais cresceram nos últimos 30 anos foram aqueles que mais se integraram às cadeias de valor, comércio internacional, etc. Índia é um bom exemplo, por exemplo. A Índia ainda é um país muito pobre, muito abaixo ali do Brasil, etc. E a Índia era um país muito protecionista até a década de 90. Tanto quanto, ou talvez mais que o Brasil, assim, muito economia fechada, muito shutdown, não sei o quê. Eu tenho agora um casal de indianos amigos meus, né, que eu conheci recentemente, que eles falavam que os pais não conseguiam nem viajar, não sei o quê, não tinha essa coisa, não era um país aberto ao mundo, em nenhuma forma. E aí chegou desde 90 e aí o governo resolveu mudar totalmente e falou, não, agora a gente vai acabar com todas as tarifas, todas as restrições de comércio, a gente vai se integrar, etc. E com isso eles ganharam o que era de esperar de um país em desenvolvimento se abrindo ao mundo, que é um grande volume de investimentos estrangeiros, como tinha, né, um mercado de consumo, né, que é muito potencial, começou a crescer uma classe média ali, aí as empresas começaram a ficar, investimentos, inovação, etc. E hoje a Índia ainda é um país muito pobre, mas crescendo a taxas muito altas há muito tempo. A China mesmo fez isso, né? Para pensar o que a China fez ali da década de 80, 90, absorveu o mundo. Sim. Então, o Brasil, ele ensaiou fazer isso. Teve algum país que se abriu muito e não cresceu? Quer dizer, eu tô querendo saber, isso é uma regra? É uma boa pergunta que eu não sei dizer, na verdade. Então essa é de $2 milhões? Essa é de $2 milhões. Eu diria que não. Por exemplo, o que aconteceu com o México? O México é um país que sempre foi aberto em relação aos Estados Unidos.
Teve alguns períodos mais e menos, obviamente, na história. Hoje, há algum tempo, ele está muito aberto ao comércio internacional, muito aberto aos Estados Unidos, e é um país que cresceu menos que o Brasil também. O problema é que é difícil dizer que é difícil atribuir isso ao comércio internacional ou não, porque aconteceu uma questão das drogas no México, não sei o quê. Então, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, então é difícil dizer, atribuir qual foi a causa ali do país começar a melhorar menos. Pode dizer que a Rússia é um país que, quando se abriu ao mundo, né, após a União Soviética, muita coisa melhorou, sem dúvida, mas não levou a um processo de desenvolvimento sustentado. Bom, quando você começou a responder essa pergunta, você disse que tinham várias razões também, né? Essa pode ser uma delas, agregada a outras, né? Que influenciam no aumento ou não da produtividade. Quais são os outros fatores, então? Não, exatamente. Aí a gente tem uma questão que a gente nunca superou, que é a questão do capital humano, ou seja, educação, qualificação. A gente nunca conseguiu formar trabalhadores que tivessem capacidade de pegar trabalhos que necessitam de um tipo de habilidade, né? Assim, o que a gente chama aqui de sagacidade, né? Assim, você aprende a aprender, né? As escolas nunca ensinaram a aprender. O problema, então, é na escola fundamental, ensino médio, não é a universidade? A universidade no Brasil é uma outra questão. Muito antes da gente falar de universidade, sem dúvida, o problema passa ali pelo fundamental e médio. Não que a universidade não tenha problema, também tem. Mas se a gente for querer falar de desenvolvimento, importa muito mais a questão do ensino básico, né? Mas isso é um ponto isso, o Brasil não conseguiu superar. Se a gente pegar outros países que investiram e conseguiram melhorar a educação, a gente vê uma outra geração de crescimento. Estava falando da China, é um deles. Índia também começou a melhorar muito. Coreia do Sul, assim, por exemplo, falado, etc. Mas a gente pega também Chile. Chile é um país que tem um índice no PISA não maravilhoso, mas bem melhor do que o Brasil. E certamente ajudou no crescimento do Chile, né, nas últimas décadas, né? O Chile é um vizinho, né, que é daqueles que entrou para os países desenvolvidos nos últimos 20 anos, mais ou menos. Ele era um país parecido com o Brasil, na década de 70, 80, 90. Começou a crescer muito na década de 90, e aí nos anos 2000 o pessoal falou, não, na verdade vai ser num nível de renda parecido com o nosso, então isso é um país desenvolvido. Claro, ainda tem problemas, desigualdade, etc, etc, mas o Chile é um país que deu certo nesse sentido. Mas o Chile é um país pequeno, né? A gente trata como se fosse um país grande, mas assim, um país que parece mais com o Brasil. É a Colômbia, é México, são esses países mais... Colômbia passou o Brasil recentemente. Em crescimento em renda, em economia. Hoje em dia o PIB per capita da Colômbia é maior que o do Brasil. Peru está chegando lá também. Mesmo na América do Sul, se a gente for pegar, tem alguns países que estão ali já ameaçando superar o Brasil, né? Você acha que isso no Brasil é uma questão uniforme ou tem grandes disparidades regionais, digamos assim? Tem um lugar que está crescendo, outro que não está, outro que está aumentando produtividade, outro que não está, outro está estagnado? Não, tem setores. Porque é um império o Brasil são 5 países, na verdade, por isso que eu fico perguntando isso. Não, tem setores. O agronegócio é um que sempre está citado, né? Que realmente o Brasil parece que virou um automotor, tipo, uma coisa que o setor ele cresce por si só, por crescer, e mais que o resto do mundo. É uma capacidade de inovação, de estruturação. Os governos do Centro-Oeste e do Sul são bem organizados, então eles investem em infraestrutura, etc. E você pega também, sei lá, São Paulo, Minas, que também tem um negócio forte, também estão hoje em dia organizados, conseguem criar ali organizar realmente a economia para que o negócio cresça muito. O problema é a indústria, a gente não cresce, na verdade está num processo de industrialização muito grande. Isso não é necessariamente um problema em si, vários países passaram por desindustrialização. A própria China está se desindustrializando. Você pega a economia da China, nos últimos 10 anos, tem menos emprego industrial do que tinha ali em 2010, 15, enfim, e tem mais emprego no serviço, como é natural. Mas além disso, a indústria do Brasil está muito fora da fronteira tecnológica. Acho que esse é o meu problema. A gente é um país de montadoras, né? Sei lá, esse é um bom exemplo, né? Sim. A gente tem ali
a fábrica que está montando o carro, mas a gente não tem nada que vai estar criando alguma coisa nova, né? Que está criando um produto novo. Não, e montadora é assim, eu já visitei uma, você monta em 24 horas e você desmonta em 24 horas também. Exatamente. Mas enfim, eu estava falando de outras causas, né? Da produtividade. Sim. Eu acho que a própria... Aí tem questões mais estruturais, por exemplo, a gente está num processo, como eu tinha te falado, de demografia, de envelhecimento. Isso atrapalha essa questão de você gerar mais emprego, gerar mais inovação, gerar mais, enfim, mais empreendedorismo. O empreendedorismo é uma coisa que jovens fazem, adultos jovens, né? Ali entre 25 e 39 anos. Hoje a idade média do Brasil está mais de 40, então a gente está perdendo esse contingente de pessoas que estariam hoje em dia empreendendo, né? Então isso atrapalha, passou o nosso tempo nesse sentido de impulsionar o desenvolvimento por que a gente chama de bônus demográfico, porque não tem mais bônus demográfico. E aí tem a desorganização política, que eu diria que essa é a causa fundamental, mas enfim, a gente fica... Você acha que essa é a causa fundamental? A causa fundamental do não crescimento da produtividade, você acha que é uma causa política, não é uma causa... Política no sentido de... Isso eu acho muito interessante porque economista nenhum fala de causa política. Não é mesmo? Sim, a política é sempre tratada como se fosse uma coisa que atrapalhasse a economia. Tem uma espécie de economismo na explicação, que é assim, se não fosse a política, assim, ela não é pensada como alguma coisa que está fora, que também concorre, entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu entendo o que você está falando, mas na verdade isso faz parte de uma mesma explicação nesse sentido, porque o que acontece? Tudo que eu estou falando para você, das políticas erradas, isso aqui, fala da educação, tudo isso é mediado pela política, se Claro. você pensar. Então, na verdade, o problema é que nosso sistema político não conseguiu gerar soluções que levariam ao desenvolvimento. Fala um pouco disso. Fala, super interessante. Os Nobel de Economia de 2023, se não me engano, ou 24, não vou lembrar agora direito, acho que 24, são Acemoglu, Johnson e tem um outro agora, esqueci, que é cientista político, que falam o seguinte, tem uma causa para países serem desenvolvidos ou não, que são instituições. As instituições está falando de instituições necessariamente políticas. Então, o que eles falam? Você tem diferença de renda entre países. A Europa é mais pobre que os Estados Unidos. Sei lá, a Coreia do Sul é mais pobre que o Japão. E há razões para isso. Pode ser jornada de trabalho, não sei o quê, blá, pessoas, envelhecimento, etc. Casos culturais, não importa. Essas diferenças são pequenas, né? Mas a diferença entre um país desenvolvido e um país não desenvolvido, ou seja, Europa e Brasil, Chile e Brasil, digamos assim, aí não tem nada além de instituições políticas. Então, por quê? Porque a gente tem sociedades que criaram, por um motivo ou por outro, e tem várias razões, uma estrutura política em que essa elite ela tenta extrair o máximo possível da população, e a população, por vários motivos, aí tem vários mesmo, não consegue reagir a isso, não consegue tirar essa elite do poder. E a gente tem as elites políticas que, devido a não conseguiram segurar a pressão da população, dos setores médios, etc., e aí tiveram que se abrir para impedir uma revolução, para impedir, enfim, tiveram que se abrir e se tornar accountable, né? Sim, responsivas às demandas da população. E aí tem vários exemplos, né? Os Estados Unidos é um clássico daquelas das colônias de povoamento, tudo bem. Mas não precisa ser isso. Você pega, por exemplo, a Itália, né? A Itália se divide ali entre a Itália do Norte e a Itália do Sul. A Itália do Sul com uma agricultura muito melhor, tem muito mais terras, muito mais férteis, etc, etc. A Itália do Norte é aquele negócio mais áspero, mas tem muito menos recursos disponíveis, enfim. Seria de se esperar, por exemplo, que a Itália do Sul fosse mais desenvolvida por causa disso. Mas você pega, sei lá, Milão, não sei o quê, Florença, que são as cidades da Itália do Norte que se desenvolveram mais. Por quê? Porque tiveram aspectos específicos, processos históricos que levaram as elites daquelas regiões a serem mais responsivas à população, enquanto que na Itália do Sul você teve máfia, você teve, não sei o quê, os reinos de Nápoles, não sei o quê, que eram reinos mais absolutistas, etc.
Enfim, tudo isso que eu estou dando como exemplo, mas você pode traçar um histórico de todos os países e quase todos ali você encontra um processo de abertura política seguido de um processo de desenvolvimento. Um dos mais também comentados é o negócio da Inglaterra, da Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa ali em 1600, o rei tentou taxar mais os nobres, pegar um poder mais absolutista, os nobres falaram, não vai deixar, isso aqui. Aí foi criado o parlamento, não foi criado, mas foi fortalecido o parlamento. Não, você está falando de revoluções que se chama de revolução burguesa, que são revoluções liberais. Revolução Gloriosa, Revolução Francesa. Revolução Americana não, porque já era antes. Uhum. Mas assim, o Brasil teve umas revoluções dessas, teve independência, teve república, teve, sei lá. É que você está querendo dizer que existe uma elites extrativas. Em 1988 eu acho que abriu, cara. A Constituinte de 88 foi um negócio desse. Eu estou querendo dizer que é uma coisa mais complicada, não estou negando não o que você está dizendo. Mas quem vai negar que nós temos elites políticas e administrativas que tornaram, que aproveitaram a sua posição de hegemonia para se relacionar de forma extrativista com o orçamento nacional? Ninguém vai negar um negócio. Mas você falando da Constituição de 88, a Constituição de 88, por exemplo, não conseguiu acabar com as elites políticas que já existiam. Teve vários processos que ajudaram, né? Mas essas elites elas são representativas, elas são eleitas. Sim, são eleitas. Mas você está falando sei lá, você está falando de corrupção, você está falando de super salário, você está falando dessas coisas, né? Sim, sem dúvida. Mas o ponto é, por que a gente não consegue acabar com os super salários? Essa é uma questão ótima. Porque a gente justamente não tem uma estrutura política, umas instituições políticas que se abrem e falam, gente, a gente não quer pagar mais 100 mil reais pelos juízes, né? A gente tentou limitar isso agora, aí veio o Você não tem conselho. pressão suficiente de baixo, né? Oi? Ou não tem pressão suficiente de baixo. E por que não? Também, né? E por que não? Sei, porque talvez haja uma cultura que boa parte das pessoas gostariam de estar lá. Não, mas cadê a estrutura para permitir que as pessoas pressionem? Esse que é o ponto. Isso não é uma questão da cultura. Quando a gente fala de cultura, é uma coisa muito genérica. Sim, né? eu não quero cair no culturalismo também. Entendeu? Falta uma estrutura, falta algum poder responsivo à população falando, não, isso aqui vai acabar, e acaba, entendeu? Deveria funcionar, deveria ter o STF, tem ali os indicados pelo presidente, o presidente deveria ser responsável à população, eleito, etc, e isso deveria acabar. Alguma coisa acontece no meio que não acontece. Em outros países aconteceria, esse é o ponto. Bom, então a gente tem educação, elite política, para explicar o não crescimento do problema de educação. Qual era o primeiro? Era a falta de integração às cadeias mundiais. Então a gente tem esses três problemas: um problema político, um problema de abertura do país ao mundo e um problema de educação. Eu diria que são os três principais problemas, sim. E é difícil porque para resolver você tem que ter ação política e tem que ter um governo ágil, tem que ter um governo forte para enfrentar, digamos, esses entraves que estão dentro não digo do próprio governo, mas dentro da própria estrutura política do executivo e do legislativo. No executivo não, no judiciário, no legislativo, e você não tem como fazer isso, não existe isso. Mas vou te falar uma boa notícia. Se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu diria que um dos problemas estruturais é o sistema tributário. Foi resolvido. Está se resolvendo, né? Não acabou ainda o processo. Quanto tempo você acha que leva para a economia do país começar a sentir os efeitos de uma reforma como essa? Daqui a uns 5 anos. Quanto? Daqui a uns 5 anos. Ah, tá. A gente vai começar a crescer mais. 50 tá bom, eu ainda vou estar vivo lá. Vai estar vivo. Eu vou poder ver, então. Mas é isso, a gente conseguiu resolver. Então, não sem muito embate, não sem muita discussão, mas conseguimos resolver a questão do tributário. Então, assim, eu também não gosto de ter uma visão fatalista de que não, o Brasil nunca vai se desenvolvendo isso aqui, não. Não, mas é porque eu também tenho sentido uma sensação de que a gente está precisando fazer uma porção de coisa e o sistema político está paralisado, em parte porque ele está paralisado em si, ou está na mão de pessoas que não têm imaginação, que não têm coragem, ou não têm meios de conseguir implementar. Acho que é uma situação política muito complicada, mas aí sai um pouco da minha seara. Não, tudo bem, isso aí é... Falando de uma outra coisa, falando das novidades, né? Será que a inteligência artificial consegue... essa também é a questão de 100 milhões de dólares. Começa o impacto da inteligência artificial na economia em geral, e quanto mais na nossa economia. Você acha que a introdução da inteligência artificial pode ajudar a resolver alguns problemas do mercado? Tem muitos estudos recentes falando sobre isso, né? Primeiro, estudos mais gerais, né? Tem estudo do FMI
e de outros autores ali da Polônia, por exemplo, que eles classificam milhares de tarefas de trabalho e falam que quais poderiam ser substituídas por IA e quais poderiam ser melhoradas por IA, né? Ou seja, ajudadas por IA. E aí eles tentam mapear isso em relação a ocupações, não sei o quê. E aí, 3 economistas, né, o Fernando de Holanda Barbosa Filho, Paulo Peruchetti e Janaína Feijó, fizeram esse mapeamento para o Brasil. O que a gente encontrou? A gente tem cerca de, se não me engano, 60% dos empregos no Brasil expostos à IA de alguma forma. Ou seja, podem ter o trabalho deles influenciado pela IA, mudado pela IA, para melhor ou para pior. Pode ser porque vai ser substituído, pode ser porque vai ser melhorado. E a gente está um pouco pior em relação aos outros países do mundo nessa composição piorado-melhorado. Ou seja, a gente tem mais empregos, tem mais pessoas ocupadas em empregos que provavelmente vão desaparecer por causa da IA. Então, esse é o problema. Além disso, a gente tem uma situação que o mundo inteiro está passando, que é o seguinte: a IA está melhorando a produtividade de quem está ali estabelecido, não sei o quê, pessoal que está usando ali as IAs para fazer 1000 coisas diferentes, etc. Não se precisa mais tanto de um estagiário, uma coisa assim, de um nível 1 ali para escreve um texto para mim falando tal coisa, não sei o quê. A gente pegava ali o estagiário e escrevia um textinho assim, encontrei esse resultado aqui, explora um pouquinho o que você pode fazer com esse resultado, não sei o quê. Tudo isso, a gente tinha aquelas pessoas que estavam de nível de entrada, né, enfim, a IA está fazendo de graça, não de graça, mas praticamente de graça, melhor, mais rápido. Então, para que eu preciso de estagiário agora se eu tenho uma IA, né? Então, se você, por exemplo, isso é um estudo que vai sair semana que vem, que eu comecei a desenvolver. Usando esse mapeamento das ocupações, né, da IA, e procurando perfis demográficos e geográficos mais ou menos expostos a esse tipo de ocupação, eu olho qual é a tendência de emprego pós-2022, que foi a entrada do ChatGPT, em relação a grupos menos expostos, por idade, por grupo de idade. Então, se você pega 30 anos ou mais, 40 anos ou mais, nenhum efeito negativo. Mas você pega pessoas de 18 a 29 anos, tá ali, 22, tá normal, não sei o quê, e aí começa caindo. E cai mais e mais conforme são lançados novos modelos de IA. Aí tem Gemini, não sei o quê, Copilot, ou seja, e vai caindo mais e mais. O que você está dizendo é que, na medida em que a inteligência artificial supre esse tipo de trabalho, digamos, preliminar, ou mais básico, ele coincide exatamente com o tipo de atividade que é desenvolvida no começo, na entrada do mercado de trabalho pelas pessoas que têm em torno de 20 anos de idade. Exatamente. E são esses que estão sendo mais negativamente afetados, que estão agora enfrentando aí um mercado de trabalho bem mais difícil. E, interessantemente, né, é uma revolução tecnológica que está passando, não só muito rápida e mudando muitos processos, mas que está afetando muito trabalhos qualificados. Né? Daqui a pouco o contador não vai ser necessário mais. Né? Por que eu preciso de contador para fazer um Excel? Eu peço para IA fazer. Por que eu vou precisar de um cara... Assistente de pesquisa. Você mesmo está usando muito menos assistente de pesquisa do que você ia precisar para fazer exatamente a sua pesquisa sobre IA do que você teria precisando 5 anos atrás, né? Exatamente. Todo o meu código que eu usei foi ali o IA que desenvolveu. Eu sei como é. Então, é justamente isso. E são trabalhos qualificados, justamente Sim. isso. Antigamente, sabe, quando o trator foi criado, a gente substituiu muito fazendeiro que ficava ali tirando o negócio. Agora a gente está, com o ChatGPT, substituindo pessoas que estão saindo da faculdade, basicamente. Tem uns otimistas de plantão que dizem que vai tudo juntar, porque aí, exatamente como a gente perdeu o bônus demográfico, vai ter cada vez menos gente nascendo, aí, na verdade, digamos assim, a falta de pessoas para ocupar determinados empregos será um cenário que será atenuado pelo fato de que já haverá menos empregos mesmo por causa da inteligência artificial. Isso é verdade, a não ser para 2 setores que foram muito afetados negativamente pelo bônus demográfico, pelo fim do bônus demográfico, que foi construção civil e serviço doméstico. Isso não tem jeito. Né? Não tem jeito, aí tem que ser robô. Aí tem que ser a máquina ali fazer alguma coisa. Compra uma máquina de lavar, compra uma de lavar louça, não sei o quê, um robozinho para aspirar.
Porque não é uma questão de, sei lá, tem um empresário que falou um negócio horrível, zero sensibilidade social. Falou, o filho do construtor não quer ser construtor, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Não é verdade, é que o pedreiro não está tendo filho, é só isso. Antes o pedreiro tinha 4 filhos, tá tendo um, isso é muito, né? Então, e muita gente defendeu isso por muito tempo. Tem que ter planejamento familiar, não sei o que, as pessoas... tá tendo o que você pediu. Não, né? na Europa, pedreiro é um negócio caríssimo. Caríssimo. É mão de obra especializada. Ganha mais que eu. Né? Então... mas aí o que a Europa fez? Você vai no canteiro de obra na Europa, tem 5 caras e 10 máquinas, né? Você vai aqui, tem 20 caras e uma máquina. Com a picareta na boca. Exatamente. A picareta pá. Também é bem diferente, né? Então... Muito bem. Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui no nosso Diálogos. É sempre bom lembrar que o mercado de trabalho não é só estatística, tá? É economia, é no mercado que ela encontra a vida real das pessoas, né? As pessoas são de carne e osso. Infelizmente, para quem está nos acompanhando, ainda não temos um artigo do Daniel no acervo da Insight Inteligência. Mas diversos artigos dele estão disponíveis online. E você sempre pode rever este episódio tão divertido e ouvir as minhas piadas infames, que eu sempre repito, sempre que posso, em cada episódio. O acervo da revista conta também com contribuições de diversos economistas, além do Daniel. Quando acabar isso aqui, eu vou tentar arrancar o artigo dele para suprir esse problema. Né? Caso você queira aprofundar o seu conhecimento em outros tópicos desta ilustre disciplina que é a economia. E eu digo agora, até a próxima. Bye, bye. Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Júlia Kekia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.